Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Aqui quem fala é Liut Christian e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais novidades que estão disponíveis a partir da última atualização da Creative Cloud CC 2015.5. Nesse vídeo eu vou trazer as principais novidades do Adobe Photoshop e vou gravar, claro, um outro vídeo mostrando também algumas novidades dentro do Adobe Illustrator. A Adobe lançou uma atualização recentemente, na semana passada, mais precisamente no dia 20 de junho deste ano 2016, em que ela trouxe vários aprimoramentos em ferramentas já disponíveis e também trouxe novos recursos. E são estas novidades que eu vou te mostrar nesse vídeo. A primeira novidade que eu quero mostrar não é um recurso assim dentro dos padrões que a Adobe costuma implementar, mas é uma novidade que com certeza vai chegar para agradar muita gente, principalmente se você trabalha com desenvolvimento de material publicitário, se você trabalha com textos e se eventualmente você precisa reconhecer ou descobrir alguma fonte utilizada em algum projeto. É importante mencionar que eu vou deixar todos os links, tá? Vou deixar um link aqui embaixo para você baixar todas as imagens que a gente vai usar nesse vídeo. Bom, eu peguei aqui um pequeno panfleto, eu baixei no próprio FreePic mesmo, e vamos supor que você queira descobrir que fonte é esta que foi utilizada nesse projeto. Não só essa fonte, como todas as outras que compõem esse material, qualquer outro material que você esteja a fim de descobrir a fonte. O Photoshop trouxe a partir dessa última atualização um recurso chamado Match Font. Esse recurso é muito semelhante às ferramentas que você já tem disponíveis, como o What's the Font, que serve para você localizar ou identificar fontes a partir de uma imagem e a partir dos serviços web identificar uma fonte parecida ou até mesmo a mesma família de fontes se você tiver com sorte. O recurso funciona basicamente assim, reconhecendo uma imagem e sugerindo para você fontes semelhantes. Dentro do Photoshop, a pegada é exatamente a mesma. Você pode selecionar uma área de um projeto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta Laço Poligonal e vou selecionar essa área aqui de cima, onde eu tenho a palavra festa. Depois de selecionar uma área da sua imagem, basta selecionar no menu Type a opção Match Font. O que o Photoshop vai fazer? Ele vai abrir a janelinha do Match Font, onde ele vai localizar sugestões para aquela fonte com base nas fontes que você tem instaladas na sua máquina, essa lista aqui na parte de cima, e nas fontes semelhantes que estão disponíveis no Typekit, que é a ferramenta de fontes, onde você pode encontrar diversas fontes para instalar e sincronizar com os seus aplicativos da Adobe. Então, na lista de cima, as fontes do computador e embaixo as fontes disponíveis no Typekit. Aqui em cima eu já baixei algumas fontes semelhantes, mas se você quiser baixar uma fonte diferente, como por exemplo, essa fonte aqui, Felt Tip Roman, você pode clicar no ícone de download do lado para que a Creative Cloud comece a sincronizar essa fonte, adicionando ela à sua biblioteca. É só aguardar alguns instantes até que a fonte esteja disponível e seja adicionada. A partir daí, é só você clicar no OK e quando você seleciona uma ferramenta de texto, olha só o que acontece, a fonte já é selecionada automaticamente. Se por algum motivo o Typekit e a Creative Cloud não sincronizarem no exato momento que você estiver executando a ferramenta, basta repetir o comando clicando em Type, Match Font. Ok? Bom, eu vou selecionar agora aqui embaixo essa outra área de texto, selecionando com uma ferramenta de seleção retangular. Pronto, novamente clicando em Type, Match Font, e olha só, ele vai mostrar algumas fontes que são semelhantes à que ele encontrou, por exemplo, a Roboto, que eu já instalei. A partir das sugestões que ele mostrou aqui do Typekit, é só clicar no OK e ao pressionar a letra T na ferramenta de texto, essa fonte automaticamente já está selecionada ali na caixinha na parte superior. Uma terceira tentativa agora, vou pressionar o M para pegar a ferramenta de seleção retangular e vou selecionar o texto Designed Before Pick, só apenas a primeira palavra. Obviamente que são fontes com cantos arredondados, então já dá para a gente prever que ao clicar em Type, Match Font, ele vai mostrar fontes com cantos arredondados. Olha, Arial Rounded, Helvetica, além de outros exemplos disponíveis no Typekit da Adobe. Ok? Bom, vou selecionar aqui o Arial Rounded, pronto. Ao pressionar o T, é só clicar na tela para escrever utilizando aquela fonte. Olha só. É só aumentar aqui, pronto. Você tem uma fonte semelhante.
O próximo recurso é um aprimoramento da ferramenta de corte, onde a partir de agora, a partir dessa atualização, você pode cortar utilizando o recurso Content Aware. Se você não está familiarizado com esse tipo de recurso, ele permite preencher áreas de uma imagem utilizando informações das áreas ao redor dessa imagem. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem onde eu tenho a linha do horizonte um pouquinho inclinada e eu preciso corrigir o ângulo dessa imagem. Utilizando a ferramenta de corte, pressionando a letra C, eu posso, utilizando o atalho de teclado Ctrl e a régua, né, só clicar e arrastar com a ferramenta para que o Photoshop faça a correção, você observa o seguinte: o recurso Content Aware está disponível aqui em cima. Quando você não tem esse recurso habilitado, ou até essa atualização você não o tinha disponível, você precisaria perder pequenas áreas da imagem se você quisesse manter o visual sem falhas nas laterais, justamente por causa dessa rotação que você foi obrigado a fazer para corrigir o ângulo da imagem. Então você perdia áreas da imagem cortando ela dessa maneira, olha, ficou um pouquinho aqui no cantinho, ou você cortava do jeito certo, fazendo a rotação e mantendo as imperfeições nas laterais, e depois utilizava algum recurso de restauração, como as ferramentas de retoque ou de preenchimento, para preencher essas áreas com falhas nas laterais. A partir de agora, você já pode fazer isso automaticamente, habilitando aqui em cima a opção Content Aware. Para isso, basta então ativar a ferramenta seleção e, com essa opção ativada, utilizar os recursos de recorte. Eu vou pressionar o R novamente para alinhar aqui o horizonte. E olha só, eu posso utilizar então todas as áreas da minha imagem. Eu posso expandir a minha ferramenta de recorte para não perder nenhum detalhe da minha imagem, utilizando 100% da minha rotação. É só então pressionar o Enter ou dar 2 cliques na tela para que o Photoshop faça a mágica, preenchendo os espaços que acabaram ficando em branco ao redor da minha imagem com informações semelhantes de áreas próximas, fazendo assim com que a minha imagem mantenha a continuidade. Legal, né? Vamos fazer um outro teste aqui. Aqui eu tenho um pôr do sol na cidade de Belém. Vou fazer a mesma coisa utilizando aqui a ferramenta de seleção, a ferramenta de corte, aliás. Com o Ctrl eu vou desenhar aqui a linha do horizonte e olha só, a gente tem esse resultado aqui. Novamente, eu vou aumentar a minha área de corte para os extremos. Aqui está bom, é só pressionar o Enter e aguardar para verificar o resultado criado pelo Photoshop a partir do recurso Content Aware. O recurso nem sempre ele é 100% preciso, nem sempre ele traz um resultado 100% satisfatório. Em algumas ocasiões pode ser necessário dar alguns retoques nas áreas de recorte, nas áreas que ele preencheu. Mas vamos ver o resultado a partir dessa fotografia. Olha só, o resultado ficou muito bom, ficou bem legal. Você tem então, olha só, apenas uma pequena falha aqui na lateral direita, mas que pode ser corrigida com alguma ferramenta, como o carimbo ou ferramenta de restauração. Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Vou usar o recurso novamente. É uma imagem um pouco mais complexa. Uma imagem aqui da área de docas aqui de Belém do Pará, pertinho de onde eu moro. E eu tenho o mesmo problema. A linha do horizonte está levemente inclinada, caindo aqui para a esquerda. Eu vou com a ferramenta de corte desenhar aqui a linha do horizonte para deixar essa imagem mais reta. Olha só, depois então não vou nem mexer para não atrapalhar muito aqui o resultado, vou pressionar o Enter e o resultado final é esta imagem aqui, muito legal, o resultado praticamente 100% perfeito. Eu posso ainda utilizar a opção de Content Aware da ferramenta de corte para aumentar algumas áreas que teoricamente são homogêneas, como por exemplo a área de textura aqui embaixo da minha imagem. Eu posso clicar e arrastar um pouquinho mais para baixo se eu quiser ganhar um pouco mais da área da foto utilizando o recurso Content Aware da ferramenta de corte. O Photoshop vai preencher essa área de baixo utilizando, claro, informações de áreas próximas. Vamos ver se ele vai dar um resultado satisfatório na área aqui de baixo. Pronto, olha só que legal. Então ele preencheu a área de baixo da minha imagem, assim eu tenho mais área de imagem. Uma pequena falha que é facilmente corrigível utilizando ferramentas de restauração ou de carimbo. E o resultado é esse aqui. Um resultado prático que eu
que a ferramenta me proporcionou recentemente foi quando eu precisei editar essa imagem aqui. Eu precisava cortar essa imagem em uma proporção exata e a ferramenta Content Aware, o recurso Content Aware da ferramenta de corte, me permitiu que eu pudesse alterar a taxa de proporção dessa imagem sem maiores problemas. Eu selecionei aqui com a ferramenta de corte uma proporção fixa de 16:9. É claro que o meu objetivo aqui é manter a área da prateleira com o símbolo do Superman dentro da imagem, então eu vou arrastar a minha área de corte um pouquinho mais para cima. Eu fiz alguns testes tentando aumentar a imagem inteira, mas como aqui na parte do braço do sofá eu não tenho muita informação disponível, o Photoshop entende que ele deveria repetir a área do sofá, o que acaba gerando um resultado não muito legal. Então eu vou utilizar a proporção aqui na parte de cima, mantendo somente uma área minúscula aqui do meu sofá. E olha só, depois é só dar 2 cliques na tela, ou pressionar o Enter, para que o Photoshop faça o recurso de Content Aware. E o resultado é uma imagem 100% aproveitável, olha só. Então ele preencheu o plano de fundo da parede, exatamente com informações próximas, mudando assim a proporção da minha imagem com 100% de aproveitamento. E agora uma novidade que é mais um aprimoramento das ferramentas do Photoshop, que a partir dessa versão passou a ter um espaço dedicado para seleção e máscaras. A gente sabe que as seleções no Photoshop são importantíssimas e se você sabe selecionar bem, se você consegue utilizar diferentes recursos de seleção para criar uma seleção refinada, você consegue resultados bem mais atraentes, bem mais profissionais e de altíssima qualidade. A partir de agora, então, o Photoshop passou a exibir um controle aqui na parte de cima quando você seleciona qualquer ferramenta de seleção, um botão chamado Select and Mask. Ao clicar neste botão, você vai ser direcionado para uma espécie de área de trabalho dedicada a máscaras e seleção. O espaço se assemelha aos filtros disponíveis no Photoshop, só que agora é dedicado especificamente para seleções. Você pode ainda acessar o espaço de trabalho Select and Mask clicando no menu Select e selecionando a opção Select and Mask ou pressionando o atalho de teclado Alt Ctrl R. E como é que funciona esse espaço de trabalho de seleção em máscaras? Você conta aqui do lado esquerdo com ferramentas para seleção, a ferramenta Quick Selection Tool, que vai te permitir selecionar áreas da imagem mais rapidamente, a ferramenta Refine Edge, a ferramenta de pincel, que vai te permitir pintar a máscara exatamente como a gente já tem nos modelos de máscara rápida, com preto e branco. Aqui do lado tem a ferramenta de laço, Hand e Zoom. Do lado direito, você tem ainda alguns controles deslizantes que permitem, além de alterar opções da própria seleção que você vier a fazer, também alterar o nível de transparência da visualização, para que você tenha um controle mais preciso das seleções baseadas na imagem original. Eu vou pegar aqui a ferramenta Quick Selection Tool e a partir dessa ferramenta você tem todos os controles de pincel padrão disponíveis do Photoshop. Você pode, por exemplo, segurar o Alt e com o botão direito do mouse clicar e arrastar para os lados para aumentar e diminuir o pincel, tal como você faz com o pincel convencional do Photoshop. Ainda com o botão direito e a tecla Alt pressionada, para cima e para baixo você consegue alterar o nível de suavidade dos cantos desse pincel. Vou pegar um pincel aqui mais ou menos desse tamanho e vou pintar as áreas da minha modelo utilizando a ferramenta Quick Selection Tool. A ferramenta basicamente reconhece as arestas que tem um contraste maior entre a modelo e o plano de fundo, como é uma imagem que teoricamente é facinho de selecionar, ele vai identificar com muito mais facilidade. A partir daí eu posso utilizar esses controles aqui em cima, por exemplo, o View Mode, para alterar entre os modos de exibição muito semelhantes, na verdade são idênticos ao que você tinha disponível na janela de Refine Edge, onde era possível refinar a seleção. Você pode ainda indicar as arestas da seleção, e também mostrar aqui a imagem original em 100% longe da seleção. Bom, eu vou utilizar aqui, por exemplo, a opção Overlay, que permite que a gente enxergue uma máscara de seleção avermelhada. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Refine Edge para refinar os cantos dos cabelos aqui nas extremidades da minha seleção. Para quem não sabe, a ferramenta Refine Edge serve para indicar as áreas mais complexas para que o Photoshop faça um refinamento naquele local. Vou utilizar aqui novamente o atalho de teclado Alt, o botão direito, e a partir de um pincel um pouco maior eu vou fazer aqui um Refine Edge ao redor do cabelo da minha modelo. E o resultado é basicamente esse. A gente pode alterar ainda o modo de exibição para Black
e white, que seria preto e branco, onde a gente consegue enxergar melhor o resultado final desse refinamento. Você pode ainda utilizar a ferramenta pincel para pintar áreas específicas para adicionar a seleção ou protegê-las dessa seleção. Você pode pegar aqui a ferramenta pincel, vou aumentar aqui o tamanho do pincel e pintar a área interna. Se você quiser remover alguma área da seleção, basta clicar aqui em cima no sinal de menos ou segurar a tecla Alt e utilizar para pintar essas áreas. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui porque não é isso que eu quero. Ok? Depois disso, deixa eu voltar aqui para a ferramenta Onion Skin para que eu veja o resultado da seleção. Você nota o seguinte: aqui embaixo você pode, a partir do controle de Edge Detection, alterar a maneira com que o Photoshop interpreta as arestas ao redor da sua seleção. Eu vou deixar em 0 aqui porque o resultado já estava legal. Um pouquinho mais embaixo você tem os controles que estão disponíveis, que já estavam disponíveis na verdade, nas ferramentas de Refine Edge, onde você pode aumentar ou diminuir a suavidade da seleção. Você pode aumentar ou diminuir também aqui o feeder, que seria a suavidade aí das arestas. Você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir o contraste, esse já fica mais fácil de enxergar a partir do preto e branco. Olha só, você pode aumentar ou diminuir o contraste. Teoricamente você reduz também a suavidade da seleção, deixando ela um pouco mais contrastante com o plano de fundo. Você reduz a maioria das imperfeições. E aqui embaixo você tem um controle de Shift Edge, que serve para você recolher ou expandir a seleção do ponto atual em que ela se encontra. Eu vou deixar em 0. Depois disso, aqui na parte de baixo, você tem os controles de saída dessa seleção. Você pode alterar o controle de saída para que, a partir do momento em que você clicar no OK nessa janela, o Photoshop cria uma seleção a partir dessa máscara que você criou aqui, ou ele vai criar uma máscara de camada, uma nova camada sem nenhuma máscara, ele vai remover completamente as informações de fundo, uma nova camada com uma máscara de camada, um novo documento, ou um novo documento que vai conter uma máscara de camada, uma camada com máscara de camada. Eu vou selecionar aqui a opção nova camada com uma máscara de camada. A gente tem ainda as opções de Decontaminate Color, que servem para corrigir invasões de cores, e a opção Remember Settings, que vai servir para você memorizar todas as opções que você marcou aqui na parte de cima. Então é só clicar no OK e o resultado final é justamente, olha, uma nova camada com uma máscara de camada aqui ao lado. Se você precisar retornar a edição dessa máscara a qualquer momento, é só ou dar 2 cliques na miniatura da máscara da camada e clicar na opção Enter Select and Mask para que você possa continuar a edição. Aqui é importante ressaltar que, a partir do momento que você está continuando a edição, deixa eu diminuir aqui o Refine Edge, dar uma melhorada aqui. Com a tecla Alt eu vou reduzir aqui a invasão do fundo. Quando você for editar uma máscara que já existe, você deve alterar aqui o modo de saída para apenas máscara. Ok? Assim ele vai apenas aplicar as alterações que você fez à máscara que já existe. Olha só. Você pode ainda, claro, continuar a edição da máscara na própria janela de edição nativa do Photoshop, pintando e utilizando os seus recursos como você já está acostumado. Bom, então o resultado é uma máscara de seleção. Você pode selecionar diferentes resultados. Vou adicionar aqui uma camada de ajuste de cor sólida para você ver o resultado aí da nossa seleção. Então você pode alterar o fundo, colocar uma textura, enfim, fazer como você achar conveniente o resultado da seleção, editando e reeditando quantas vezes você quiser, utilizando o novo recurso de seleção e máscaras do Photoshop CC 2015.5. O próximo recurso é um aprimoramento do filtro Liquify do Photoshop, que a partir de agora é capaz de reconhecer faces. Com esse novo recurso você pode alterar diferentes características como o tamanho do olho, das bochechas, o formato do rosto, utilizando controles específicos a partir do reconhecimento de faces do filtro Liquify. Vamos ver o recurso em prática clicando no menu Filter e selecionando a opção Liquify. O atalho de teclado é Shift Ctrl X. Você vai ser direcionado ao filtro Liquify, onde você tem todas as ferramentas padrão do Liquify, mas tem um novo recurso aqui embaixo que chama Face Tool. A partir do momento que você clica nessa ferramenta, o Photoshop ou o filtro Liquify passam a exibir controles específicos
de reconhecimento de face. Você observa que ele reconhece a posição da face na fotografia e quando você posiciona o mouse sobre o rosto da imagem, sobre o rosto da modelo, você tem os controles específicos para alterar o tamanho dos olhos, por exemplo, para rotacioná-los, para deixá-los mais esticados ou menos esticados, você pode espremê-los e abri-los ainda mais. Enfim, você tem controles para o nariz, pode deixá-lo mais comprido ou mais curto. O mesmo vale para a boca, você pode alterar o sorriso da modelo, você pode aumentar os lábios na parte de cima e na parte de baixo, além de poder alterar o tamanho da boca da modelo. Você também tem a possibilidade de alterar o tamanho da testa, a largura do rosto, a largura das bochechas e o comprimento do queixo. Todos os controles que você tem disponíveis dentro da fotografia também estão disponíveis aqui ao lado através de controles deslizantes. Você tem, por exemplo, a possibilidade de alterar nos olhos o tamanho dos olhos, deixando eles maiores ou menores. Aqui você pode controlar se eles ficam mais abertos ou mais fechados, a altura deles. Aqui você pode ainda alterar o tamanho deles, deixando maiores ou menores. O tilt, que seria a rotação deles, deixando eles mais para cima, mais para baixo, mais caídos. E a distância entre eles, para deixá-los mais juntos ou mais afastados. Enfim, você tem vários controles deslizantes que podem ser utilizados para fazer as alterações específicas no rosto da modelo. Então você pode alterar essas configurações de maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que você faria se utilizasse os controles padrão do filtro Liquify. A partir daí, quando você clica no OK, o filtro é aplicado à sua imagem. E olha só, pressionando o Ctrl Z aqui, eu tenho o antes e o depois da minha imagem. Eu vou utilizar uma outra imagem aqui. E o que é legal disso tudo é que você pode utilizar o filtro em conjunto com objetos inteligentes no Photoshop. Eu vou, por exemplo, converter essa camada em um objeto inteligente, clicando com o botão direito e selecionando a opção Convert to Smart Object. E em seguida vou no Filter, Liquify, e a partir da ferramenta Face do filtro Liquify, eu vou fazer alguns ajustes no rosto da modelo. Vou deixar ela um pouquinho mais gordinha, deixar com o rosto um pouquinho mais largo, alargar um pouquinho mais o nariz, deixar ele mais curtinho. Vou em seguida inclinar um pouco os olhos e deixar eles um pouco menores. Diminuir um pouquinho mais, ou melhor, aumentar um pouco mais aqui a largura do queixo. Então eu vou deixar a modelo aí com uma aparência um pouquinho mais gordinha, ou um pouquinho mais cheinha, ou com o formato do rosto mais cheinho. Olha só, é só clicar no OK. E o recurso foi aplicado, o filtro de face do Liquify foi aplicado, e você tem o total controle, porque você aplicou em uma camada de objeto inteligente. Eu posso simplesmente esconder o filtro a partir do controle de olho aqui embaixo no meu Smart Filter, que é o meu filtro inteligente. E também, se eu quiser fazer qualquer alteração a partir do ponto em que eu parei, é só dar 2 cliques no filtro Liquify, no objeto inteligente, e a partir daí eu tenho a possibilidade de alterar novamente as configurações de rosto, utilizando os controles disponíveis na imagem, ou utilizando os controles deslizantes que estão disponíveis exatamente do ponto onde eu parei quando apliquei o filtro. E o filtro também funciona em imagens com múltiplos rostos. Em uma imagem de selfie, por exemplo, onde você tenha, neste caso, 4 rostos, ao acessar o Filter, Liquify e clicar na ferramenta Face, você observa que o Photoshop vai reconhecer todos os rostos. A diferença é que a partir de agora ele mostra aqui em cima, nessa janelinha de seleção, a possibilidade de selecionar cada um dos rostos para você alterar os controles deslizantes aqui na parte de baixo. Ok? Ele está fazendo a nomeação desses rostos da esquerda para a direita, então rosto 1, rosto 2, rosto 3 e rosto 4, e você pode fazer a alteração em cada um deles individualmente, utilizando os controles de face do filtro Liquify. Deixa eu diminuir aqui, deixar o sorriso dela bem maior, diminuir aqui a testa desse rapaz que está muito grande. Ok, então aqui no caso, como a nossa modelo está um pouquinho de lado, o filtro ele não é 100% preciso, dependendo do ângulo da imagem. Ele foi capaz de reconhecer a maioria dos controles, mas na parte de queixo e boca ele deixou um pouco a desejar. Ele não mostra aqui os controles
de maneira 100% precisa, especificamente os controles aqui da parte da boca e os da cabeça também vão se comportar de um jeito um pouquinho estranho. Bom, mas depois de utilizar o recurso em diversas faces, é só clicar no OK e olha só o resultado final. A gente tem o filtro Liquify aplicado a diversas faces ao mesmo tempo. O que é legal desse filtro é que você também pode aplicá-lo a vídeo. Eu não vou mostrar o recurso sendo usado em vídeo porque eu estou com alguns probleminhas no meu drive de vídeo. Eu tentei fazer algumas vezes, mas o drive de vídeo sempre estava travando, acabava travando e eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas eu vou deixar aqui embaixo um link mostrando todas as novidades, está em inglês, mas você pode acompanhar o recurso sendo aplicado em vídeos. Além disso, o Photoshop também trouxe algumas novidades que eu não consegui utilizar na minha máquina, como a ferramenta de glifos, que agora utiliza um menu contextual para exibir algumas alterações de glifos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para você acompanhar. O vídeo é em inglês, mas dá para você entender tudinho, porque é muito bem explicado. Infelizmente o recurso não funciona no meu computador, então não vou conseguir mostrar para vocês. Além disso, é claro, o Photoshop implementou alguns melhoramentos na abertura, então agora o Photoshop abre bem mais rápido, pelo menos é o que a Adobe promete. Eu notei alguma agilidade na abertura do Photoshop, então realmente eles deram uma otimizada na abertura do aplicativo. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download das imagens e praticar. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever e de compartilhar o vídeo com seus amigos também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!